Olá! Proteção infantil no ambiente digital. O Universo Acadêmico recebe especialistas para discutir a adultização e os cuidados com as crianças na internet. No Tá na Mídia, professor de jornalismo explica a lógica dos algoritmos nas plataformas digitais. Laboratório de Fotografia e Memória celebra o Dia Mundial da Fotografia com mais de 400 registros de estudantes. Série especial vai falar sobre os benefícios da linhaça, semente estudada pela UFN, que pode ajudar no controle do diabetes tipo 2. Curso de farmácia comemora 25 anos de trajetória, marcada pelo compromisso com a saúde. É agora, no Universo Acadêmico. Fique com a gente! O Universo Acadêmico começa falando sobre um tema urgente e necessário: a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital. Nos últimos dias, uma denúncia do influenciador digital Felca no seu canal do YouTube chamou atenção para casos de abuso infantil na internet. O vídeo no qual ele abordou a adultização e redes de pedofilia já tem milhões de visualizações. Para nos ajudar a refletir sobre esse cenário e entender como podemos proteger crianças e adolescentes, recebemos hoje aqui no Universo Acadêmico duas convidadas especiais: a professora Cristina Cruel, do curso de Psicologia, e a professora Rosane Leal, do curso de Direito. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Professora Cristina, gostaria de começar com a senhora, contextualizando então, explicando para as pessoas o que é esse fenômeno, esse termo, adultização infantil. Então, Bruna, a adultização infantil é um fenômeno social e relacional em que a criança é colocada precocemente em posições que podem ser simbólicas ou práticas, mas em posições que são típicas do universo adulto. Isso pode acontecer por exigências cognitivas, por exemplo, pela exposição a conteúdos que são inapropriados para a idade dela, por uma exigência muito grande, por uma cultura, por exemplo, da hiperprodutividade. Então, a gente está falando de um ambiente que deveria cuidar e preservar a infância e que falha. Mas é importante dizer que o fenômeno social e cultural da adultização infantil não é inaugurado pelas redes sociais ou pela internet. Ele já existe há algum tempo, nós observamos esse fenômeno há algumas décadas. O que a gente pode dizer é que ele é intensificado, assim como outros fenômenos sociais, pela internet e pelas redes sociais. Com certeza. E daí, professora Rosane, como garantir os direitos das crianças e adolescentes dentro desse espaço, dentro da internet, para que se evite esse tipo de exposição? Bom, aí nós temos que atuar em várias frentes. Juridicamente falando, a proteção integral, ela é explicitada na Constituição Federal de 1988 e essa proteção pressupõe uma atuação em conjunto da família, da sociedade e do Estado. É claro que, em se tratando de crianças e adolescentes, a gente pensa primeiro na família, porque é aqueles que são os responsáveis, pelo cuidado, pela proteção, mas a sociedade e o Estado também são corresponsáveis, no sentido de promover medidas, tanto de educação digital, quanto medidas de cuidado, de orientação para o uso seguro, e isso é uma responsabilidade compartilhada. Então, nós temos tanto a Constituição Federal quanto a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como esses atores, que nós vamos chamar, devem atuar, quais são as responsabilidades de cada um. Então, nós temos, claro, um cenário bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade que não deve ser só da família ou só do Estado, envolve a sociedade, aí se incluindo as empresas que exploram essas tecnologias. Sim, porque o dano, professora Cristina, é muito acentuado, às crianças. Gostaria que a senhora falasse, o que é a adultização, esse tipo de comportamento, como que ele impacta no desenvolvimento da criança e do adolescente? É importante dizer que a infância, como uma etapa da vida, sendo reconhecida como uma etapa da vida com suas particularidades do infantil, isso é uma conquista social
da história da humanidade, né? Até o século XVII, nós temos registros, por exemplo, na história europeia, de que não havia uma concepção de infância e uma proteção da infância. Então, as crianças já existiam, mas eram colocadas ali na vida social ampla, sem proteção, né, tendo acesso a todo tipo de conteúdo. Então, assim, é uma conquista social, os espaços adequados para as crianças, né, mesmo a observação quanto a esses conteúdos. Então, hoje nós temos toda uma classificação indicativa, por exemplo, do conteúdo televisivo, né, apropriado para maiores de tal idade. Né? Então, isso já é uma recomendação, assim, importante para os pais, para as mães. Então, lembrando que isso é uma conquista social, nós também temos que lembrar que a gente pode perder isso, né? E como eu disse, a adultização infantil é um fenômeno anterior às redes sociais. Quando, por exemplo, lá no final da década de 80, início dos anos 90, nós já tínhamos programas ditos infantis, por exemplo, a televisão aberta, por apresentadoras também, reconhecidamente infantis, mas o conteúdo daqueles programas não eram totalmente apropriados para crianças, né? Então, nós tínhamos ali uma certa erotização, né, das músicas, das apresentadoras mesmo. Então, isso vai desde uma apresentação física, estética desse conteúdo que é para criança, que é destinado para criança, até mesmo uma apreciação mais refinada, né, do que esse conteúdo está transmitindo. Mas, assim, a criança, quando ela é precocemente, então, trazida para esse universo adulto, o que a gente observa é uma perturbação dos tempos infantis. A criança é um filhote, um filhote humano, é um ser gregário. A criança vai tentar corresponder àquilo que o ambiente pede a ela. Quem tem criança pequena em casa sabe, ela está sempre em volta dizendo como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. A criança está constituindo a sua identidade pessoal e ela faz isso como? Olhando para os seus pais, olhando para os seus educadores, que são as figuras de referência. Como ela se pensa, como ela se sente, diz respeito às mensagens que esses adultos transmitem para ela. Então, olha que perturbação. Ela vai tentar corresponder àquilo que está sendo demandado dela. Então, se tem um conteúdo que é uma dança, uma dancinha, digamos assim, que parece inocente, né? Mas tem marcas da sexualidade genital é uma experiência típica adulta, adolescente, adulta, mas não é infantil. Então a criança ela vai tentar representar isso, só que isso deixa marcas no corpinho dela, porque há uma perturbação. Então tem muitas manifestações, a criança pode ficar mais ansiosa, ela pode apresentar dificuldades escolares, porque ela fica perturbada, porque ela fica distraída, porque é um conteúdo complexo, ela não entende ainda, ela não tem essa dimensão ainda internalizada, entende? Mas ela vai tentar corresponder. Esse é o grande dilema da criança, ela está sempre tentando corresponder àquilo que o ambiente solicita, demanda dela. Né? Então, quando a gente acelera esses ritmos, um ritmo que é próprio, você imagina um processo integrativo acontecendo, essa criança crescendo, conhecendo o seu corpo, conhecendo suas competências, ela aprende a engatinhar, depois ela aprende a caminhar, depois ela aprende a correr, ela aprende a saltar, e daí ela escala as árvores, os muros. É um processo grandioso que está acontecendo no corpinho dela. E isso corresponde ao infantil, esse processo de integração. Aí vem um conteúdo adulto e invade, sabe? É uma invasão, é uma perturbação. Ela vai tentar corresponder a isso, só que ainda sem recursos para isso, sabe? Essa antecipação faz com que ela não tenha recursos suficientes para entender o que está acontecendo, mas ela vai tentar entender, e isso vai fazer com que ela apresente sintomas. Os sintomas podem ser mais barulhentos, como uma criança que fica mais rebelde, mais gritona e chora e se irrita, mas eles também podem ser mais silenciosos, como uma criança que faz um retraimento social, que fica quietinha, que se isola, né? Então, o que nos preocupa mais são os sintomas silenciosos, porque às vezes a gente diz assim, ela é boazinha, ela não perturba, ela não dá trabalho, e é uma criança que pode estar profundamente perturbada por um processo de adultização. Sim, por dentro gritando por ajuda, né, professora? E professora Rosane, quando que esse fenômeno se torna um crime, né, relacionado com um crime dentro das redes sociais, dentro da internet, né? E como que a lei pune esse tipo de ato, né? Bom, nós temos várias condutas aí previstas, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Penal, que podem ser enquadradas nesse procedimento, dentro desse processo de adultização, né?
desde expor a criança ou o adolescente a uma situação de constrangimento ou de vexame, né? Porque ela pode ser exposta de alguma forma, né? Que num primeiro momento pode parecer algo natural para ela e para aquele entorno, ou inofensivo dentro do contexto onde ela está, né? Mas que as outras pessoas que vão assistir e interagir com aquele conteúdo vão constrangê-la ainda mais a partir dos comentários ou, né, dos desdobramentos seguintes que isso possa ser feito. Então, a gente tem a previsão do constrangimento, né? Ele está previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos também previsão para quem filma, né? Filma, fotografa, de alguma forma faz registro, independentemente do sistema utilizado, mas que do suporte utilizado, mas que faz um registro envolvendo e que tem a conotação sexual, atos, né, pornográficos, ou que de alguma forma possibilite, né, a exposição de genitália, enfim, de órgãos genitais da criança ou do adolescente com essa finalidade. Né? Nós temos também a previsão no artigo 241 do Estatuto, porque esse conteúdo está muito ligado, quando vem essa carga de erotização, ele está muito ligado a um uso que é feito posteriormente por grupos, né, que atuam na pornografia infantil, que no ambiente digital é bastante difundido. Os grupos atuam tanto na dark web quanto na superfície, né? E a gente viu, inclusive, esse era um fenômeno que a gente vinha observando nas pesquisas, mas que creio que o vídeo que nos últimos dias tem tanto se mencionado das denúncias feitas pelo youtuber Felca, que evidenciam bem como as pessoas assistem e elas vão deixando, né, gifs, vão deixando sinais que faz com que isso se distribua depois em outras redes mais imunes ou que se evadem a uma fiscalização maior, né? E isso propicia que se distribua, não só na forma de venda, mas também na distribuição e até mesmo no armazenamento de imagens. Eu acho que o que é bastante interessante das pessoas saberem é que esse conteúdo não precisa, na origem, na imagem, na sua origem, ter uma conotação de pornografia ou de cenas explícitas. Ela pode ser também editada e dar um caráter simulado, né, que está previsto no 241C do Estatuto. É um dispositivo em que a gente tem bastante controvérsias no meio jurídico. Alguns entendem que não poderia configurar um crime, mas está previsto no Estatuto que a simulação de imagens, né, ou a simulação de cenas pornográficas, ou a edição de imagens que dê um caráter, né, sexual, enfim, pode configurar a pornografia infantil. Então, nós temos um arcabouço jurídico que sustenta isso, assim como a questão de aliciar crianças e adolescentes, né, a exploração sexual, ela também está contemplada. Tem, então, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Penal, previsões, né, que podem responsabilizar as pessoas envolvidas quando, tanto no sentido do caráter sexual, né, que isso pode configurar um crime de exploração sexual, né, de abuso, enfim, quanto no constrangimento, porque determinados conteúdos que são veiculados geram um constrangimento para a criança, tanto por aquele que está filmando, que muitas vezes, se dizendo influenciadores, ou enfim, né, constrangem, quanto pelos próprios comentários que podem surgir depois das pessoas com as quais essa criança venha interagir ou que venham a assistir a esses conteúdos e fazer comentários que são ácidos, comentários de ódio, enfim, direcionados a alguém que está numa fase especial de desenvolvimento, né, que vai receber toda essa carga de posicionamentos negativos. Então, é um conjunto de elementos aqui que é bastante complexo, né? Sim. Antes da gente continuar nossa conversa, gostaria de convidá-las para assistir ao nosso quadro Tá na Mídia de hoje, onde o professor Yuri, do curso de jornalismo, comenta sobre essas denúncias do influenciador Felca e também sobre o funcionamento dos algoritmos, né? Como essas redes de pedofilia que o influenciador denunciou se formam. Vamos assistir? Vamos.
último dia 6 de agosto, o youtuber Felca publicou um vídeo em que denunciava um fenômeno chamado adultização para a produção de vídeos lucrativos na internet. Entre as situações características de adultos estão crianças atuando como conselheiras financeiras, como psicólogas, como conselheiras espirituais, e o lado mais sombrio da adultização, como dançarinas ou atrizes em contextos eróticos. Esses vídeos atraem a atenção de adultos considerados predadores sexuais. Em alguns casos, esses adultos comentam nesses vídeos de maneira a comunicar interesses por atividades sexuais com menores ou a troca de materiais com pornografia infantil. O vídeo do Felca viralizou e gerou um grande debate nacional nas redes sociais, nos meios de comunicação tradicionais e na política. Essa visibilidade foi tanta que resultou na prisão do influenciador Ítalo Santos, acusado de produzir esses vídeos. Além disso, a denúncia mobilizou o Congresso Nacional a propor e votar projetos de lei para a proteção de crianças na internet. Entretanto, a responsabilização dos produtores de vídeo não é suficiente. É necessário também a responsabilização das plataformas digitais. O próprio Felca demonstra nesse vídeo como a arquitetura tecnológica das plataformas propicia a viralização desse tipo de conteúdo. Isso acontece devido à forma como o algoritmo funciona, ou seja, a forma como os códigos computacionais desses sites e aplicativos direcionam a distribuição desses conteúdos aos seus usuários. Existem várias maneiras disso acontecer. Um exemplo é o sistema de recomendações de vídeos do YouTube. Quando uma pessoa acessa um desses vídeos, o algoritmo tende a oferecer outros conteúdos semelhantes na coluna de recomendações. Essa recomendação é feita automaticamente pelo algoritmo de acordo com diversas variáveis, entre elas a quantidade de visualizações dos vídeos e a associação de semelhanças entre os conteúdos dos vídeos. É por isso que um vídeo com adultização pode levar a pessoa a assistir a vários outros vídeos com o mesmo teor, criando assim um ciclo vicioso e a amplificação desse tipo de conteúdo. A sociedade ela precisa entender que as plataformas digitais não são neutras. Elas buscam o lucro e a maneira de se gerar dinheiro nesses ambientes é por meio da visualização desenfreada de conteúdos independentemente do teor contido neles. Isso faz com que seus algoritmos atuem de maneira a dar maior visibilidade a vídeos com alto engajamento, incluindo aí vídeos com adultização. Sem uma responsabilização das plataformas digitais, esse fenômeno deve continuar existindo. E essa responsabilização passa necessariamente pela regulamentação dessas plataformas. Por isso, é importante que a sociedade debata mais sobre maneiras de se fazer essa regulamentação. Ou então, continuaremos reféns dos algoritmos. Esse foi o Tá Na Mídia de hoje. Até a próxima! Professora Rosane, a Câmara dos Deputados, então, aprovou na noite de ontem o projeto de lei que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra menores na internet. Eu gostaria que a senhora comentasse como vem, então, beneficiar a proteção de crianças, esse projeto de lei, o que ele estabelece. Bom, nós tínhamos já esse projeto, que é o 2628, ele é de 2022, ele se iniciou no Senado, né, e ele estava desde dezembro em etapa de apreciação pela Câmara de Deputados. Não estava tramitou depois das denúncias em regime de urgência, né, e recebeu, assim, digamos, a toque de caixa as últimas, né, as inserções na Câmara. O que ele faz, na verdade, é estabelecer um dever de cuidado para as plataformas e um dever de moderação, no sentido tanto de verificar as situações de risco, de organizar o seu design, os seus aplicativos e como ela opera de maneira clara, né, que seja possível que os pais, né, ou cuidadores verifiquem realmente as práticas que são realizadas, verifiquem quem está interagindo com os seus filhos, tenham formas de fazer esse controle parental ou essa orientação parental, como queiram chamar, e especialmente que eles realizem, assim, em linhas gerais, que eles realizem relatórios de impacto desses riscos antes, né, submetendo isso a uma análise, né, que pode ser da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque essa relação ela está muito ligada à proteção de dados pessoais, né? E nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, que inclusive já instou plataformas como TikTok, por exemplo,
a informar como estavam tratando os dados pessoais de crianças e adolescentes, que aqui envolvem nome, imagem, voz, enfim, qualquer dado pessoal que a relação, né, é bastante ampla pela Lei Geral da Proteção de Dados. Então, ela vem para complementar, né, um arcabouço que já existe, em certa medida nós já temos como estabelecer tanto uma proteção, como já tínhamos como estabelecer pela legislação vigente uma responsabilização maior para as plataformas, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, uma vez que eles são fornecedores de um serviço, né, de um produto também, e que não poderiam ficar isentos de responsabilização como qualquer fornecedor que opera no Brasil. No entanto, o que as plataformas vêm fazendo ao longo do tempo é, com base no Marco Civil da Internet, né, e do artigo 19, estabelecer que elas não respondem pelas atuações de terceiros nos espaços que elas disponibilizam, né, e que elas só hospedam aquele conteúdo de terceiros, mas que elas não respondem por ele. Isso, inclusive, foi julgado recentemente no STF, essa discussão ela já vem de algum tempo, e o fato é que o projeto de lei ele estabelece responsabilidades para as plataformas, no sentido de uma moderação. Eles têm condições de verificar os conteúdos que estão gerando engajamento e que são de caráter ilícito, porque os próprios algoritmos que utilizam fazem um rápido perfilamento do usuário e disponibilizam conteúdos para esse usuário. Nós acabamos de ver a explicação técnica desse procedimento, que elas não são neutras. Portanto, se elas conseguem tão rapidamente distribuir conteúdos e fazer esse perfilamento, elas também devem ter a mesma agilidade em atender às denúncias, o que não está acontecendo, porque as pessoas denunciam os abusos e a plataforma entende que ela só deve agir se houver uma determinação judicial com a indicação do endereço específico onde está aquele conteúdo. O que nós sabemos que muitas vezes é impossível de fazer, porque o conteúdo se prolifera, se hospeda em outro local, né, gera uma distribuição desse conteúdo. Então, o projeto de lei é muito bem-vindo, e só para finalizar eu gostaria de acrescentar que ele parte de um compromisso que foi o comentário geral número 25, que é do Comitê de Direitos da Criança da ONU. Esse comitê, em 2021, estabeleceu o comentário geral número 25, que é basicamente um tratado de direito da criança e do adolescente no ambiente digital. O Brasil passou a adotar isso, tem documentos já produzidos, a própria Resolução 245 de 2024 do Conselho Nacional de Direitos da Criança estabelece e se norteia por essa ideia de responsabilidade das plataformas, e o projeto de lei, na sua origem, faz menção a isso. Então, ele é um projeto que teve uma acelerada discussão agora na Câmara de Deputados, mas que ele foi muito bem embasado na sua origem lá no Senado, né? Então, creio que vai trazer uma boa contribuição. Com certeza. Enquanto isso é elaborado e colocado em prática, né, professora Cristina, como que a gente pode, do ponto de vista psicológico, fortalecer as crianças, os adolescentes, para que convivam nesse ambiente digital de uma maneira saudável, da melhor forma, e também orientar os pais, né, para que acompanhem esse processo? Uhum. Olha só, Bruna, é muito importante que a gente haja já em correspondência a esse projeto, né? A gente está falando aqui de uma etapa muito preciosa do amadurecimento humano, mas também muito delicada e que exige de nós essa conduta protetiva, né? Então você pergunta como que as crianças e adolescentes podem se fortalecer perante o ambiente digital. A gente tem que cuidar, inclusive, para que a nossa expectativa não seja de que a criança assuma também essa responsabilidade, né? Será que é a criança que tem que se fortalecer diante desse contexto virtual? Ou será que somos nós que temos que proteger essa criança tanto quanto possível do contexto virtual? Então, assim, quando a gente, por exemplo, dá para a criança um celular na mão dela, né, que abre um universo de possibilidades relacionais e de conteúdo, essa criança, ela não tem condições, né? Se eu suponho que ela vai regular o acesso dela a esse ambiente, isso por si só já é um processo de adultização dessa criança, porque ela não tem essas competências. Ela não tem e ela não deve ter. Ela não deve desenvolver essas competências tão cedo.
né? Então, na medida em que ela cresce, em que ela amadurece e que ela vai conhecendo o mundo e se reconhecendo, nós temos que protegê-la de toda a complexidade que é o mundo adulto. Pais, mães, educadores, a sociedade, mesmo as instituições, as políticas devem fazer uma espécie de um filtro, sabe? Filtro. O que pode chegar até a criança e o que não pode chegar até a criança. O adolescente também, da mesma maneira. Claro que com uma crescente competência, mas ainda assim imaturo. Então, acho que o ponto de partida é nós reconhecermos a imaturidade das crianças e dos adolescentes, valorizarmos essa imaturidade, ela tem uma razão de ser, né? E cuidarmos disso, assumindo a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que fazer um convite, o tempo todo, ficar fazendo convite aos pais, às mães, a todo o processo também legislativo, às autoridades, enfim, aos educadores, às instituições responsáveis pela educação, que assumam a sua responsabilidade, que é de fazer um filtro e de impedir que a criança seja exposta, o adolescente seja exposto ou que algum conteúdo inapropriado chegue até ele. Então, eu parto muito dessa premissa de encorajamento, sabe? Encorajar pais e mães, educadores, a serem talvez questionados. Às vezes a criança realmente reage mal a isso, né? Que é um limite assim colocado pelo ambiente. Mas nós somos adultos, então a gente tem que ter condições de sustentar, de suportar essa reação da criança e mesmo assim nos mantermos nessa posição de cuidado, que é a nossa responsabilidade. Para finalizar, professora Rosane, gostaria de perguntar o que a gente pode falar para os pais no sentido da exposição das crianças, porque a gente acompanhou nas denúncias do Felco que uma simples foto de uma comemoração de aniversário, por exemplo, pode causar, né, pode ir para uma rede de pedofilia, por exemplo, né? Que cuidados os pais podem ter nesse sentido? Não expor mais as crianças nas redes sociais ou ter algum cuidado para que essa exposição, enfim, fuja do controle? Na verdade, creio que o bom senso aqui deve, de novo, nortear as ações, né? No sentido de, vai fazer uma distribuição ou vai divulgar, tentar ver, usar as configurações de privacidade, ver para quem disponibiliza, dependendo especialmente do tipo de imagem, se ela é mais sensível, né? Não deixar aberto para todos que, né, sejam seus contatos, mas selecionar aquelas pessoas que são amigas ou que são da família, enfim. Orientar a criança também sobre esse uso, porque muitas vezes ela, dispondo de um telefone, ela mesma capta as imagens e trata. Então, orientá-las, né? Esse é o dever da família, de orientação, de cuidado, né? E de perceber que, bom, eventualmente ela vai ter um risco. Agora, quanto maior for a exposição, e dependendo do tipo de exposição, maior o risco, né? Isso já se sabe. Então, assim, essas balizas no sentido de orientar para uma exposição excessiva, com um caráter mais erotizante, isso vai deixá-la mais vulnerável. Agora, não se pode dizer não expõe, né? Porque seria impossível. Ou dizer, não, a criança agora não pode estar numa rede. Ela vai estar. Nós temos que apostar na autonomia progressiva dessa criança, né, e desse adolescente, para que ele vá tendo um uso, né, organizado, acompanhado, mas nós não podemos retirar aí o papel dos pais, dos cuidadores, com a orientação e o apoio parental, né? Nós não podemos pensar que porque ele sabe usar a tecnologia, que ele tem a maturidade necessária para usá-la com segurança, né? Então esse é o cuidado. Bom, o assunto não se esgota aqui, né? Com certeza a gente vai seguir falando sobre isso, conforme os desdobramentos, né, do projeto de lei e pela necessidade e urgência que é esse assunto. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje, professora Rosane Leal, do curso de Direito, professora Cristina Cru, do curso de Psicologia. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradeço muito. E, gente, agora a gente muda de assunto para falar do Dia Mundial da Fotografia, celebrado na última terça-feira, 19 de agosto. Para marcar a data, o Laboratório de Fotografia e Memória promove uma exposição especial em diferentes espaços do Conjunto 3, aqui da Universidade Franciscana.
Há 22 anos, o Laboratório de Fotografia e Memória comemora a data com exposições que apresentam os olhares criativos dos acadêmicos com orientação da professora Laura Fabrício. A mostra reúne mais de 400 registros produzidos por estudantes de diversos cursos da Universidade Franciscana. As fotografias foram feitas nas disciplinas de Fotografia e Fotografia de Imprensa, do curso de Jornalismo, Fotografia Publicitária, do curso de Publicidade e Propaganda e também na eletiva de Fotografia Digital. A exposição, que celebra os 186 anos da fotografia, segue aberta à visitação até a próxima segunda-feira, 25 de agosto. Agora vamos falar de uma sementinha que a gente pode comer em todas as refeições. Com iogurte, com fruta, com verduras. Pode ser ingrediente de pães, bolos, enfim, de inúmeras receitas. A gente está falando da linhaça, que está sendo estudada aqui na Universidade Franciscana. A partir de hoje, nós vamos exibir uma série dividida em 3 episódios sobre os benefícios da linhaça. O mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e o curso de Nutrição se uniram para mostrar à população que a linhaça pode ajudar quem tem diabetes tipo 2. Que a linhaça é rica em ômega 3 e auxilia na saúde cardiovascular, a gente já sabe. Mas você sabia que essa semente aqui pode ser uma importante aliada na alimentação de pacientes com diabetes mellitus? Isso é o que uma pesquisa do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e do curso de Nutrição da Universidade Franciscana tem estudado. Em uma das fases da pesquisa, o objetivo é verificar se há diferença nas propriedades nutricionais da linhaça marrom e dourada. A partir das amostras, é possível fazer uma análise dos ácidos graxos e avaliar qual tipo da semente é mais rica em ômega 3. Eu vi na linhaça assim, um grande potencial para a gente orientar esses pacientes. A gente trouxe para cá 7 tipos de amostras, né? Sendo 5 da marrom e 2 da dourada, justamente para ter uma comparação entre elas, e foi um fornecedor, mas de diferentes tipos de produtores, para a gente conseguir fazer essas comparações, ter uma amostragem grande, e disso a gente reduziu, moeu, então a gente conseguiu separar o que ia para fibras, o que ia para a questão da proteína, umidades e cinzas. A gente já tem algumas análises preliminares e a gente viu que realmente não tem uma grande diferença, né, entre elas, nem da marrom e nem da dourada. As fibras dos 2 tipos de linhaça também são analisadas pela estudante que busca compreender o potencial da ingestão da semente por pacientes com diabetes tipo 2. As análises são realizadas em 2 laboratórios da Universidade Federal de Santa Maria por meio de uma parceria entre as instituições. Aqui no Unidal eu fiz a parte sintesimal de proteínas, de cinzas, de umidade e de lipídios, trazendo a fração dos ácidos graxos, analisando em especial o ômega 3. E lá no outro laboratório, que é o de piscicultura, a gente ainda está realizando a análise de fibras, da solúvel e da insolúvel. É importante essa caracterização, nós conseguimos então designar quanto tem de gordura monoinsaturada, saturada, poliinsaturada e especificamente aquelas que trazem benefício para os consumidores. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 6,9% da população brasileira convive com a doença, o que representa mais de 13 milhões de pessoas. Desse número, o Ministério da Saúde estima que cerca de 90% seja diabetes mellitus tipo 2. Nosso objetivo final é ter esses parâmetros adequados, fazer uma média dessas amostras, né, para entender como é que a linhaça funciona exatamente, como é que ela vai auxiliar esse paciente, trazendo então a questão do benefício das fibras, né, trazendo um controle do índice glicêmico. Todas essas propriedades nutricionais, ela acaba impactando muito positivamente para esse paciente, porque esse paciente ele acaba adequando mais os seus níveis, né, o seu perfil lipídico, o colesterol, triglicerídeos, e também tendo um controle maior nas suas glicemias. A gente quer estudar essas propriedades justamente para mostrar para o paciente o quanto é uma semente benéfica.
Após a análise das propriedades dos dois tipos de linhaça, é hora de aplicar as amostras nas células para ver o potencial da semente no controle glicêmico. Mas isso é uma outra parte da pesquisa e eu te conto no próximo episódio. E a gente encerra o Universo Acadêmico de hoje com um vídeo em homenagem aos 25 anos do curso de farmácia, celebrados neste mês de agosto. O nosso parabéns a todos os professores, estudantes, técnicos administrativos e egressos que fazem parte dessa história. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!